Eles são uma bênção cantando e um desastre falando. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Resolvi fazer esse vídeo porque essa coisa já está vituperando de pessoas que são ministros de adoração, são adoradores, têm um carisma incrível, têm mesmo conexão, sabem adorar e sabem tanger o público e as pessoas que vão adorar, os adoradores em si, mas na hora que abrem a boca, quanta lástima, quanto desastre. Aí eu fico assim pensando na palavra que diz que pode da mesma fonte sair água boa e água ruim, água doce e água amarga, não é? Pode da mesma origem sair bênção e maldição. É algo para a gente questionar, para a gente parar, não é? Eu vou aqui dar nomes porque é algo que já está realmente nas redes sociais, não é? Começando pelo Alessandro Vilas Boas, nós vemos um menino que realmente Deus tem usado com algumas canções, que tem tocado, tem movido a igreja brasileira, mas que quando abre a boca, infelizmente, falta sabedoria, falta graça, falta maturidade. E outro dia eu estava vendo ele falando, fazendo uma crítica sobre os pastores que convidavam ele para ministrar sem conhecê-lo, né? Aí você já para pensar, convidou, se você acha isso errado, não vá, mas aí rola o cachê, então vai. Então já começa com a questão da incoerência. Tem outra passagem bíblica que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos tocar flauta com som de trombeta. Cada instrumento tem que ter a coerência do seu som, não é? Então, ele fazendo crítica a pastores que realmente chamavam ele, não conheciam e não conhecia, e esses pastores realmente estão errados, não é, de não conhecer em essência, não é, e chamar só por causa do nome, da notoriedade, da questão midiática, mas cabia a ele também, dentro de uma coerência, de uma honestidade com o seu ministério, dizer, não, eu não vou. Eu primeiro tenho que ter uma conexão, um contato, uma comunhão, mas isso aí seria muito operacional e não ia ser rentável. Então, uma incoerência tremenda. Nesse comentário dele, ele foi mais infeliz, que ele diz assim, ó, eu quero falar para edificar vocês que são adoradores, que são pastores, e vocês que não são nada. Olha, quer dizer que se não cantar e não pregar, a pessoa é reduzida a nada, não é nada, não é? A palavra do Senhor mesmo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu já vi aí o Alessandro Vilas Boas muitas vezes cantando, adorando. Aqui onde eu sirvo, na igreja onde o Senhor me colocou para servir, nós cantamos as canções do Alessandro Vilas Boas. Mas realmente, quando abre a boca para falar, só o sangue de Jesus, não é? Uma outra pessoa que a gente tem visto assim, que tem sido uma pessoa sem muita sabedoria, né, nesse tempo, é o André Valadão. A gente vê assim que, meu Deus, não dá para ser pastor TikTok, não dá, isso não, mesmo que você venha com esse argumentozinho que está evangelizando, olha, não dá, porque alguma hora você vai tropeçar nas palavras, não é? E aí outro dia, perguntaram sobre Justin Bieber, ele ensinou coisas sérias, dizendo que o Justin Bieber tinha problema no coração, dizendo em relação que o coração dele inclinava para a questão de drogas, que inclusive que ele vendia a maconha, enfim. E depois agora aparece no show de Justin Bieber com o filho e com a esposa. Então tem alguma coisa errada aqui, a questão de coerência, né? Nada a ver com esses temas, a questão não é o tema. Se você faz uma crítica dessa para um cara desse, então você também não pode ir para o show dele, meu amigo. Agora, se você concorda com o estilo de vida dele, vá e pague seu preço. O problema é que essas pessoas, elas querem usufruir, comer do bônus da mídia, da notoriedade, e não querem pagar o preço do ônus, porque há um preço. A notoriedade demanda uma retaliação na sua privacidade. Quem quer privacidade, recua da notoriedade, porque a notoriedade fatalmente vai retalhar a sua privacidade. Onde você for, você vai ser uma pessoa reconhecida e você tem que saber andar, tem que ter coerência, tem que ter testemunho, não é? Então, aí essa pessoa também tem dado muita cabeçada, falado muita abobrinha. Nós temos visto também, tal qual essas pessoas que eu citei, o Fernandinho. E assim, a questão do Fernandinho é uma coisa que você vê que adora com canções tremendas, a gente adora também com essas canções. Mas você sabe aquela pessoa que diz, eu gosto de cantar essas canções na igreja, são canções que abençoam, mas eu não gostaria de trazer esta pessoa, porque a gente vê
muitas vezes na fala, a truculência, pessoas que conhecem pessoalmente, como é o background, os bastidores, o ensaio, palavrões, coisas que não são coerentes com a vida de um servo, de um adorador. Ainda mais que esse homem recebe cobertura de Daniel Souza, que é um homem de Deus, então precisava refletir um pouco, né, esse discipulado. Quero citar mais 2 pessoas para que o vídeo não seja extenso, mas que são também, tem esse problema. São bênção quando cantam, mas são desastre quando falam, né? Outro dia eu passei assim alguns vídeos e vi uma live um pouquinho, não aguentei ver toda não, uma live do Matos Nascimento, minha gente. Meu Deus, o cara falou de uma irmã, como se estivesse fazendo bullying sobre... ela tinha gordura mórbida, né? Tinha essa questão de obesidade mórbida, e ele chegou a chamar a irmã de égua, que o sorriso da irmã era igual a uma égua. Então, e assim, entre cada música fazendo brincadeira, tipo um stand-up comedy, é tão ridículo isso, não é? Quem gosta do estilo dele, nada contra, do estilo de música, mas abriu a boca, chega a ser assim, uma coisa de malandragem mesmo, de falta de temor. A palavra é essa. Então eu não aguentei, eu cortei logo, porque, meu Deus, você como um adorador, você diante de pessoas, você sendo bênção, sendo um tangedor com o microfone, com o instrumento na mão, demanda responsabilidade, irmão. Não é brincadeira não. Há um preço a se pagar aí. E por último também, que eu fiquei triste, que eu gosto muito de ouvi-lo, a sua sonoridade. Ele é pioneiro no seu estilo vocal, que é o Álvaro Tito, né? Com aqueles melismas e tudo. É um cara que eu ouço há muito tempo. Eu consigo ouvir as suas músicas, mas eu não consigo ouvir uma live dele. Porque ele fala tanta abobrinha entre uma música e outra. Falta de sabedoria, brincadeiras desnecessárias, licenciosidades, não é? Então, essas pessoas que eu falei aqui, falei em primeiro lugar porque já está algo assim chafurdado e pulverizado na rede social, e que há de se ter um ponto de equilíbrio, não é? Que a palavra também diz que o Senhor tem nossas vidas como vasos, não é? E o vaso de barro, ele é frágil, não é? Então, tem muitas situações que a gente quase que endeusa, idolatra essas pessoas, e não é para idolatrar, não é? Então, Deus usa quem Ele quer. Deus usou a mula de Balaão, então vai usar essas pessoas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas, elas têm uma vida assim, coerente, pautada, não é? Então, a gente tem que aprender e entender que o evangelho é comer peixe. Ninguém come um peixe goela abaixo. Você tem que catar as espinhas, senão você vai engasgar. Então aprenda a tirar a polpa. Essas pessoas que eu citei aqui, todas as canções dele nós cantamos na igreja, mas eu não traria nenhum deles, porque realmente eles são bênção quando cantam, mas eles são desastrosos quando falam. Então fica aí o nosso vídeo de lição sobre essas questões, o temor, não falar, e deixe seu like. Ative o sino, deixe seu comentário, que é importante. Se inscreva no canal, que com certeza você vai ser muito edificado. Compartilhe o link com alguém e Deus te abençoe. Que o Senhor coloque temor nas nossas palavras e coerência na nossa vida. Shalom.